Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Que o Kennedy já é jogador do Flamengo, né? Pelo menos por empréstimo são 5 casos, mas vamos ficar com os 4 daqui. E aí, né, Abel, acendeu o sinalzinho amarelo para esse negócio de Covid, hein? Acendeu um sinalzinho amarelo aí no Flamengo, porque são 4 casos e a gente sabe como as coisas funcionam. Contato de um com o outro, etc., vai passando. O Flamengo já viveu isso e o time foi assim, destruído, época do Dome ainda, né? Tanto é, tem aquele jogo com o Palmeiras, né, Abel? Que joga só a molecada, onde o Hugo aparece, o goleiro, onde os jogadores vão muito bem e tal, empata aquele jogo com o Palmeiras no Allianz, fruto de um surto de Covid. Sinal amarelo para um novo surto aí? Amarelo, quase chegando num vermelho. Claro que a preocupação é muito grande. Me veio à cabeça realmente esse jogo do Flamengo diante do Palmeiras, em que o Flamengo teve que usar quase todos os jogadores ali das categorias de base. Lembrei também, na verdade isso aconteceu com quase todos os clubes, mas aquele caso do River Plate também foi um caso emblemático e marcante, em que até um jogador de linha teve que ir para o gol. Não me lembro quem, agora me fugiu a cabeça quem foi, mas Enzo Pérez. Foi marcante também. Foi isso, o Enzo Pérez. Então, é óbvio que o Flamengo tem que se preocupar, tem que tomar muito cuidado. Todos os cuidados que vêm sendo tomados por todos os clubes, inclusive pelo Flamengo, tem que intensificar ainda mais, porque a gente sabe o risco de quando começa a aparecer 1, 2, 3, 4 casos, de aparecerem vários outros. É óbvio que os testes têm que continuar sendo feitos. Só não acho que, já respondendo a pergunta que eu estou vendo aqui, seria absurdo pensar em poupar na Libertadores? O Flamengo tem uma vantagem enorme. Ele pode até poupar um ou outro jogador, até não só pela vantagem, mas pela qualidade técnica, pela superioridade em relação ao Olímpia. Mas não pode pensar em entrar com um time reserva, completamente reserva, num jogo de quartas de final da Libertadores, porque de repente pode acontecer uma surpresa, como já aconteceu com o Flamengo naquele fatídico jogo diante do América do México, em que o Flamengo, também fora de casa, tinha conseguido um placar elástico, uma vantagem enorme, e acabou sendo eliminado no Maracanã. É mais difícil, não tem o Cabanhas em grande fase, não tem um jogador como o Cabanhas em grande fase nesse Olímpia, como tinha naquele América do México, mas todo cuidado é pouco quando a gente fala de Libertadores da América e quando a gente fala de uma doença tão grave como é a Covid-19. Então, realmente preocupa. Eu só não acho que tem que poupar o time inteiro. Não, tem que tomar todos os cuidados, testes, etc. e tal, entrar com o que tem de melhor. Pode poupar um ou outro jogador pela vantagem enorme que tem, mas tem que jogar sério. Aliás, não só por questão de Covid, o Prats, mas assim, por incrível que pareça, a expectativa é de um jogo tenso. O Flamengo tem uma vantagem maravilhosa. Eu já falei aqui, o Flamengo está classificado. A vantagem é maravilhosa. Mas tudo que está se falando, por questão de arbitragem, pelo que aconteceu envolvendo a Arrascaeta e tudo, está se criando um clima tenso para a partida. Para evitar, né, até para se preservar em vários aspectos, né, é justo que o Flamengo... Não estou dizendo não vá com o time inteiro, vá com o time inteiro reserva, mas se preserve algumas peças e tal, durante o jogo entrou, saiu, troca. O Flamengo faça um jogo com aquele misto e tal, para poder preservar algumas peças, inclusive, mediante o que está se apresentando a esse jogo, o Prats, ou não tem nada a ver, isso aí só aumenta a tensão do jogo. Não, William, a não ser que a partida apresente algo assim muito anormal, que algo assim muito fora de uma rotina aconteça, não vejo motivo para o Flamengo colocar uma equipe tão desfigurada, uma equipe, por exemplo, mista para jogar em Brasília, não. Acho que, obviamente, o confronto está muito encaminhado, o Flamengo deve jogar a semifinal da Libertadores da América,
Agora, ainda mais a maneira que o Renato trabalha, o Renato que preza muito pelo bom ambiente, por essa relação muito boa que ele tem com um grupo de atletas. Cada jogo que você coloca uma equipe forte, você consegue resultado, isso vai fortalecendo o ambiente também, né? Então, assim, a não ser que tenha algum tipo de recomendação médica, algum tipo de precaução de alguém que está próximo de uma contusão, de um grande desgaste, não vejo motivo para o Flamengo colocar um time B, um time apenas com reservas em campo. Não, eu acho que é um jogo muito importante, é um jogo que vale vaga para a semifinal da Libertadores, e é um jogo que pode continuar impulsionando o Flamengo a continuar com um momento muito especial, né? Então, a não ser que tenha algum tipo de recomendação, William, mesmo com uma tensão, mesmo com uma... É bom a gente pontuar, falei aqui semana passada, William, poucas vezes vi a combinação árbitro de campo e VAR com tanta boa vontade com clubes brasileiros como tenho visto nessas edições da Conmebol, em relação a Libertadores e Copa Sul-Americana. A arbitragem de campo e o árbitro de vídeo, de maneira geral, a partir do mata-mata da Libertadores, tem tido muito boa vontade com os brasileiros, como realmente eu não me recordo de ter visto em outras edições de Libertadores e também de Copa Sul-Americana. Mas a não ser que haja aí algum tipo de recomendação, William, não vejo motivo nenhum para jogar com time reserva. Acho que quem estiver bem, em boas condições, vai para o jogo amanhã em Brasília, mesmo com a vantagem muito grande do Flamengo, adquirida semana passada em Assunção. Mas entrar... Oi, fala, Bel, pode falar. Não, até porque ninguém sabe, pelo menos até agora, não foi divulgado nada disso, acho que é difícil até saber onde esses jogadores foram infectados. Foi no CT, no Ninho do Urubu? Foi jogando em Volta Redonda? Foi no Maracanã? Foi na viagem? Foi no aeroporto? Eles correm o risco de, se forem enfrentar o Olímpia, de serem infectados? Ninguém sabe. Ou quem garante que o cara não vai jogar, vai ser poupado contra o Olímpia, vai ficar treinando no Ninho do Urubu. Aí ele tá livre, ele não corre chance de ser infectado. Quem que garante? Como que a gente pode saber uma coisa dessa? Então não tem porquê, mais um motivo para você não poupar. A não ser, como disse bem o Prates, olha, tem a recomendação médica ou, sei lá, as autoridades sanitárias estão dizendo que tem que se evitar viagem, que o contato foi feito no aeroporto, no avião. Não tem nada disso, então não tem por que poupar. Você tem que, sim, tomar todos os cuidados. Acho que, em primeiro lugar, a vida, a saúde das pessoas, de todas as pessoas envolvidas. Se alguém estiver correndo risco, aí sim. Aí você poderia pensar até em anular o jogo, é tudo que já aconteceu. Está longe disso, não é isso que eu estou dizendo. Mas, se você não tem nenhuma evidência de que participando do jogo o cara vai correr o risco de ser infectado ou de outras pessoas serem infectadas, eu acho que não tem por que poupar jogador. Muito bem. E o Breiler, quero te ouvir também sobre essa história, porque o poupar, ele pode ter a ver com a sequência de jogos do Flamengo, né? A gente tem um Flamengo... E esse é um jogo onde o Flamengo tem uma vantagem maravilhosa. Maravilhosa. Você tem que escolher momentos para ir poupando, né? O jogador pode não estar próximo de estourar agora, mas ele joga esse jogo, aí joga o outro e tal, ele pode estar próximo de estourar num terceiro jogo. E talvez você possa preservar de forma antecipada. Não é o jogo ideal para isso, porque, brasileiro, o Flamengo está na briga. Tem jogos a menos aí. Estaria hoje a 4 pontos do Atlético Mineiro se vencer os 2 jogos que tem para fazer, né? Estaria a 4 pontos, tá? Mas já são 4 pontos, já tem que ficar ligado, não pode perder de vista, né? Copa do Brasil, né? Na outra semana tem um jogo pela Copa do Brasil contra o Grêmio. Aí já é mata-mata. O Flamengo é favorito? Mas é mata-mata, jogo difícil. Aí você olha as tabelas, independentemente da competição, tem jogo que você adiantou. E contra o Olímpia é o caso. Nesse momento é o único jogo que o Flamengo tem adiantado, né? Não valeria a pena, de novo, não é colocar um monte de reserva, mas os jogadores suplentes do Flamengo, eles estão quanto o recado. Vitinho está em boa fase, Michael está em boa fase, Pedro, né, vai melhorando, vai recuperando. Tá bom o Pedro lá na frente. Né? Você tem uma série de jogadores ali que você pode aproveitar, o Breda. Então, William, está muito encaminhada a classificação, até pela situação do Olímpia, desvantagem de 3 gols. O Sérgio Ortemann, o técnico, acabou saindo depois de perder de 3-0 para o Cerro, né? Um clássico local. Então, chega com técnico interino, mudança, 2 pancadas seguidas. A qualidade técnica do time não é lá essas coisas, a gente viu isso com o Flamengo, apesar do jogo mais tenso. Então, tá muito direcionada, mas ainda assim, para mim, é pesado num jogo de Libertadores
passar essa mensagem de que, olha, estamos classificados, a gente está com um time misto, vamos poupar logo de cara. Acredito que a melhor forma de se fazer isso é como o Flamengo fez contra o Sport. Vai dosando, não faz um jogo de alta intensidade e ali vai subindo aos poucos. O Flamengo até pressionou bastante o Sport na saída de bola, mas não fez um jogo com 90 minutos ligado com o pé inteiro no acelerador. Então pode fazer isso, sentir um pouco como começa a partida, e aí no segundo tempo, se abrir uma vantagem, o jogo continuar 0-0, o Renato vai fazendo mexidas no time. Mas eu não subestimaria a capacidade da Libertadores de oferecer surpresas e até para evitar algum tipo de desgaste numa derrota, mesmo que mínima, 1-0, 2-1, o Renato não tenha de responder, você teve que poupar jogadores, não levou a sério a competição. Então, até por isso eu faria como o Flamengo fez contra o Sport. Dosando o ritmo, não é uma partida para entregar, para jogar com toda a eletricidade que a gente vê no time do Flamengo, com toda a intensidade, mas sim para segurar, não segurar o resultado, mas administrar essa boa vantagem e não se desgastar para os próximos compromissos, que imagino que o jogo não vai demandar tanto esforço do Flamengo. Muito bem. Esse jogo vai ser amanhã, 7 da noite no Fox Sports. Você acompanha com a gente, tá? Com pré-jogo no Futebol na Veia, pós-jogo no Sport Center. E hoje, agora sim, hein? É hoje. A sua equipe, mas como falou o André Kfouri, é um elenco também muito vasto, né? Pensando agora nos reforços que podem chegar no Flamengo, o Kennedy já está confirmado, o Andréas Pereira pode ser um deles e o Braz, ele falou sobre os reforços rubro-negros. Está na mesma situação que o Kennedy. A gente tem até o dia 28 aí, mas é um jogador de um grande clube. As tratativas estão andando, sempre tem algum problema, sempre tem algum ponto em que dá uma emperrada maior, ainda mais num nível de jogador como esse, né? Um nível altíssimo, um jogador que aí está com 25, 26 anos, no ápice da idade de um jogador talvez. Então a gente está feliz de estar nessa tentativa aí de contratar esse jogador. Daí então, são dois jogadores que chegam então, se fechar o negócio, né? Kennedy e Andréas Pereira chegam por empréstimo com o valor estipulado dos direitos federativos. E o Braz fala de mais 2 jogadores, né, Marcelo? Então seriam 4 novos contratados. Pois é, mas aí já falando para esses jogadores que é algo mais concreto, né? O Kennedy com certeza vai chegar e o Andréas Pereira, Kfouri, que pode chegar. O Flamengo precisa desses jogadores? Ou tem dinheiro, dá para pagar o salário deles, dá para pegar também esse valor que estão investindo para esse empréstimo, porque se for comprar também esse dinheiro de empréstimo vai para a compra. É uma boa para o Flamengo? Marcela, eu entendo que no caso do Andréas Pereira e do Kennedy, 2 jogadores de 25 anos que estão sendo adquiridos por empréstimo inicialmente, mas com um valor fixado para, se o clube quiser adquiri-los definitivamente, o que o Flamengo está fazendo é pensar no seu futuro, preparar-se para uma situação eventual em que os jogadores titulares estabelecidos de meio de campo e de ataque, já que são as duas funções envolvidas aí, o Andréas como meio-campista, o Kennedy como jogador de ataque, o Flamengo tem jogadores que são absolutos no seu elenco, no seu time titular para esses papéis. Mas, evidentemente, esses jogadores não estão permanentemente disponíveis, seja por uma questão natural de lesão, suspensão, são muitos compromissos, o Flamengo é candidato e quer ganhar todas as competições que disputa, seja, no caso de um time composto por tantos jogadores acima da média, convocações não só da seleção brasileira, como de outras seleções sul-americanas. Então, você pensa em jogadores que já não estão em um absoluto início de carreira, já tem 25 anos, ambos fora do país, ganhando experiência, podem, num retorno ao futebol brasileiro, se destacar demais e o Flamengo entender que precisa ficar com eles, porque houve um ajuste de carreira que faz com que esses jogadores ganhem valor no time do Flamengo. Adaptação, encaixe com os companheiros. Na opinião do Renato Gaúcho, técnico do Flamengo hoje, jogadores que podem receber investimento para o futuro. O Flamengo pode querer contar com eles e desembolsar uma quantia que, evidentemente, o clube vai ter que pensar se vale a pena pagar ou não, mas já com a experiência de vê-los em campo. Clubes que são vendedores pensam no futuro,
de maneira a adequar suas contas. Clubes que são compradores pensam no futuro de maneira a repor perdas de atletas que são assediados sempre. O Flamengo está no segundo caso e é preciso sempre pensar na frente. É isso, pode pintar ali uma proposta por alguém e tem um plano B, um plano C, né? Agora, contra o Olímpia, 4-1 primeiro jogo no Paraguai, agora a parada nesta quarta-feira é no Rio de Janeiro, em Brasília, melhor dizendo. Você falava mais cedo que acha que... E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.